Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos! Estou chegando a partir de agora com muitas notícias do Mengão. Pulgar treina com o grupo e se aproxima de volta aos jogos do Flamengo, galera. Uma ótima notícia, né? Falando sobre o negócio fechado aí do Flamengo, aí um contrato milionário, galera. Vamos falar sobre esse assunto também, né? E sobre Gabigol aí que vai passar a usar a camisa 99, né? Notícia que saiu ontem, né? Vamos falar sobre isso. E sobre a atitude de Gabigol aí que pegou mal com o elenco do Flamengo, né? Ele que treinou neste sábado normalmente aí com o grupo, né? Mas não foi muito bem recebido não, pelo que a gente ficou sabendo, né? Nós vamos começar aí com essa notícia sobre o negócio fechado no Flamengo e um contrato de 460 milhões aí de reais, né? Então, após meses de negociações, o Flamengo e a Pixbet chegaram aí a novo acordo aí de patrocínio master. O contrato, que terá duração aí de 4 anos, prevê um aporte total de 460 milhões, resultando em 115 milhões de renda anual aí com esse contrato. E anteriormente aí o valor anual era de 80 milhões, galera. Deu uma boa melhorada aí, né? Então a negociação com a Pixbet se intensificou após a concorrente VaiDebet substituir a própria Pixbet como patrocinadora do Corinthians, né? Então oferecendo aí um valor bruto anual de 120 milhões. No entanto, aí o valor líquido que o Corinthians receberá anualmente é de 97 milhões, após deduções de multas e comissões. Assim mesmo, não é igualando o valor bruto anual do Corinthians, o Flamengo terá o maior valor global de patrocínio. Então, um ponto crucial aí do novo acordo entre Flamengo e a Pixbet é a cláusula de multa. Se qualquer uma das partes decidir romper o contrato antes do término, será necessário pagar 50% do valor devido do prazo remanescente. Então, desta forma, a Pixbet teria que pagar no mínimo 230 milhões de reais ao Flamengo, o que representa aí 60 milhões a mais do que o contrato anterior aí de 2 anos, que era de 170 milhões, né? Então o novo contrato aí também traz a inclusão aí do futebol feminino e dos esportes olímpicos que estavam ausentes aí no acordo anterior. Para que o contrato seja efetivado, ele ainda precisa passar pela aprovação dos conselhos fiscal e deliberativo do Flamengo, galera. Então os pareceres estão em elaboração e a reunião de aprovação deve ser convocada nos próximos dias aí. E a expectativa é que a aprovação ocorra sem grandes obstáculos, dada assim a importância do novo contrato aí para o clube, um valor quase meio bilhão de reais aí, né, galera? É muita grana. Então, com a aprovação desse contrato, o Flamengo espera alcançar um total de 274 milhões anuais em patrocínios garantidos, superando a meta de 250 milhões estabelecida pelo Departamento de Marketing para este ano aí, né? É um belo salto aí, né, galera? Passando a informação aí sobre o Pulgar, né? O Pulgar que treinou com o grupo, né? Então o Flamengo que se prepara para enfrentar o Amazonas aí, o jogo que será na próxima quarta-feira, dia 22 de maio, em Manaus. Então para o jogo aí de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Tite deve contar aí com um reforço de peso. Isso porque o volante Eric Pulgar está recuperado de torção no tornozelo e tem aí boas chances de ser relacionado para este embate, galera. Então o Eric Pulgar não joga pelo Flamengo desde o clássico contra o Botafogo, que foi realizado no dia 28 de abril, né? Quase um mês aí, né? 20 dias. Então, desde então, o volante não ficou à disposição de Tite nas partidas contra o Amazonas pela Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o Palestino, né, o jogo que foi pela Libertadores, e o Corinthians pelo Brasileirão, e além do Bolívar na Libertadores, né, cara? Muitos jogos fora. Então, no entanto, aí de acordo com a apuração, o volante treinou junto aos demais jogadores neste sábado no Ninho do Urubu, sendo assim integrado ao grupo. E a expectativa é de que o volante chileno seja reforço no duelo que vale vaga para as oitavas da Copa do Brasil aí. Então, no período aí, né, que Eric Pulgar esteve fora dos gramados, o escolhido por Tite para assumir esta função foi Alan. Mas vale mencionar que o volante se destacou nas partidas, principalmente na goleada por 4-0 sobre o Bolívar, na última quarta-feira pela Libertadores. Ou seja,
Tite terá uma espécie de dor de cabeça boa aí para escalar o time com o retorno do chileno aí, né? Então, falando deste jogo entre Flamengo e Amazonas, Amazonas e Flamengo, que medem forças aí na próxima quarta-feira, dia 22, o jogo será às 21h30, horário de Brasília, na Arena Amazônia, né? O confronto será válido pela partida de volta aí da terceira fase da Copa do Brasil, né? Que terá a transmissão do Sport TV e do Premier, né, galera? E o Flamengo que venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã e joga por um empate aí para garantir a classificação, né, galera? Então, passando as informações aí de Gabigol, né, então a frase que se expressa o sentimento lá no ninho do urubu é de perplexidade aí, né? Segundo informações aí, né, do GE. Então a crise criada aí a partir de uma foto de Gabigol, né, apenas uma foto, mas com a camisa do Corinthians, né, que pegou mal aí com quase todo o elenco, aí ninguém aprovou a atitude aí do ex-camisa 10 do Flamengo, né, hoje será a 99, né, então a partir de hoje ele vestirá a 99 do Flamengo. Então poucos mostraram indiferença, mas não apareceu ninguém aí para minimizar esta situação, galera, isso foi o que aconteceu aí. Então, incomodado aí com a situação, grande parte do elenco estava muito mais preocupada com eventuais punições a funcionários presentes ao evento na casa do jogador. Além do supervisor Márcio Santos e do roupeiro Sidney Bernardes, que aparecem na foto em que Gabigol está vestido aí com a camisa do Corinthians. Havia outros colaboradores na casa do agora ex-camisa 10, né? Então Márcio levou uma advertência, mas não houve demissões aí nessa situação, né? Então a pergunta que todos aí se faziam era: por que cometer uma gafe dessas e jogar por terra toda a quantidade, a qualidade, tudo que ele conquistou, né, por suas vitórias marcadas, né, tudo marcante no Flamengo aí. Tal sentimento ganhou eco na comissão técnica, né, sobre o por que ele fez isso. Então não tinha ninguém satisfeito com essa situação, né? Então ele colocou tudo por terra aí, né? Tudo que ele construiu, né? Então o Gabigol manteve aí a rotina de ser um dos primeiros a chegar no CT, entrou nas dependências do clube às 14 horas, uma hora antes do previsto para todo o elenco, e começou os trabalhos na fisioterapia e o pré-treino, né? Então, por volta das 3h30 da tarde, quando a comissão técnica já começava a preparar o treinamento, Marcos Braz chamou ainda o camisa 10 para conversar. Em papo que durou cerca de meia hora, Braz comunicou a Gabigol a perda do número histórico, a multa de 10% do salário na carteira de trabalho e ainda a dispensa do treinamento da sexta-feira, né? Então, um dos quatro remanescentes de 2019, ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson, o Gabigol perdeu aí uma certa representatividade dentro do elenco do Flamengo. Então, quando ainda tinha aí a companhia de lideranças como Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, o atacante era considerado como uma delas aí, né, pelo que entregava em campo e também devido ao tamanho conquistado aí com os grandes resultados individuais até o ano de 2022 aí, né? Então, conforme esses líderes que transitavam aí em todos os grupos foram saindo, o Gabigol passou a ficar mais sozinho. Ainda tinha o respeito e o carinho de muitos companheiros, mas o fato é que estava mais isolado aí do restante do elenco, né? Então, a volta após aí o longo período de suspensão pelo ato de indisciplina cometido durante o exame antidoping ilustra bem aí quando a imagem de Gabigol mudou em relação ao elenco aí, né? Se o Flamengo divulgou imagens aí de funcionários e dirigentes o recebendo aí com uma calorosa salva de palmas, tal manifestação não se estendeu ao grupo do Flamengo. Então não houve aí nada de especial com os companheiros, né? Então um dos episódios aí que fez Gabigol perder esse espaço foi a briga com o Marcos Braz, em julho, né, no vestiário do Maracanã, durante a vitória por 2-0 sobre o Fortaleza, que o camisa 10, o ex-então camisa 10, torceu o tornozelo por causa do gramado do Maracanã e reclamou com o Marcos Braz. A discussão ficou bem áspera. Então, com a troca aí de ofensas e palavrões, na ocasião, um dos principais motivos do desentendimento foi o fato do médico Tanuri ter informado que Gabigol, substituído no intervalo, por causa da torção, teria de ficar no estádio para realizar o exame antidoping. Aí já começou a encrenca, né?
Então ali que foi o começo aí, né, do iceberg. Então, ao ver até mesmo o dirigente que sempre deu aí um tratamento de filho a Gabigol, perdeu a paciência, alguns jogadores entenderam que poderiam seguir sem ele, até naquele momento lá, né? E o Gabigol começou a se complicar no Flamengo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.